Escuta só essa música. Agora escuta ela outra vez. Se você não tiver notado nenhuma diferença, eu sugiro que você volte o vídeo, escute de novo e dessa vez faça isso com um fone de ouvido. A primeira versão da música tem bastante dinâmica, enquanto que a segunda praticamente não tem dinâmica nenhuma. Bom, esse lance da dinâmica tem a ver com uma coisa chamada compressão. Essa é uma das principais ferramentas que vai mexer diretamente na dinâmica de uma música ou de um som. Se você não sabe o que isso quer dizer, ou se você até sabe, mas tem uma certa dificuldade ainda para entender o que realmente mudou de uma música para outra, o que mudou de uma dinâmica para outra, fica aí, porque nesse vídeo eu vou te explicar de forma simples e objetiva como é que você faz para utilizar o compressor desde a etapa de captação do som, passando pela mixagem até a masterização. Então bora entender o que é dinâmica e compressão, depois da vinheta. Mas afinal de contas, o que é compressão? Uma explicação rápida assim é o seguinte: quando você está aí produzindo uma música, ou melhor dizendo, quando você está aí produzindo qualquer tipo de som, com qualquer finalidade, quando, por exemplo, você está aí gravando um vídeo, gravando uma voz para colocar num vídeo aqui no YouTube, é muito provável que esse som possua partes mais altas, com mais volume, e partes mais baixas, com menos volume. Em algumas situações específicas que eu já vou falar aqui no vídeo, essa variação de volume, essa dinâmica do som, essa variação de energia, por assim dizer, pode atrapalhar no resultado final dessa música ou desse som que você está produzindo. Ou seja, a função básica do compressor é diminuir a distância entre as partes mais altas e as partes mais baixas desse som ou dessa música. Aí com certeza aqui vai surgir a seguinte pergunta: quando que eu devo utilizar e quanto de compressor que eu devo utilizar? Basicamente, você pode utilizar o compressor para dois propósitos: para corrigir algum problema nesse som que você está trabalhando, ou para imprimir alguma característica específica, criar algum tipo de assinatura para esse som, para que ele seja só seu. A compressão ela já pode ser aplicada no início, quando você está produzindo um som, quando você está captando um som. Muitos artistas preferem comprimir esse sinal de entrada, esse som desse instrumento ou dessa voz, para já diminuir um pouco essa diferença entre partes mais altas e mais baixas. Mas se esse for o seu caso, lembre-se de fazer isso com muito cuidado. Evite ficar comprimindo muito esse som no início, porque senão lá no final, quando você for finalizar o seu projeto, a sua música ou o seu vídeo, você pode acabar com um som com muita compressão. Mas a principal etapa onde mais se utiliza o compressor é durante a mixagem. Aqui, a compressão entra para moldar o som de cada sinal individualmente desse som que você está montando, dessa música. Comprimir individualmente cada pista. Por exemplo, as pessoas costumam olhar a bateria como um único instrumento, mas quem mixa sabe disso, que a bateria, na verdade, elas são vários instrumentos. E cada peça da bateria precisa ser captado de forma individual. Cada peça da bateria vai ter uma única pista quando você estiver mixando esse som. E mais do que isso, cada vez que o músico toca a bateria, é comum que, sem querer, ele varie um pouco a força com que ele acerta as peças da bateria. Isso faz com que o volume captado individualmente de cada peça varie. Aí que entra o compressor, para que individualmente em cada peça você consiga manter uma consistência de volume. Assim como você pode criar uma pista chamada bus, que como o próprio nome diz, é um ônibus, onde você vai colocar todas as peças da bateria ligadas a essa pista, e nessa pista você vai aplicar um compressor. Essa técnica cria um efeito chamado de glue, de cola, que com o compressor aplicado nessa pista bus, você vai conseguir colar todas as peças da bateria e fazer com que todas elas tenham a mesma energia, o mesmo volume. Isso tudo falando em termos de correção de sinal, de preparar o sinal para depois você começar a trabalhar nele. Numa segunda etapa, você vai poder criar canais paralelos a essa pista bus e começar a adicionar compressores em paralelo, que a gente fala, para daí começar a criar uma característica para esse som. Mas isso aí fica para depois. Agora a gente está falando de corrigir o som. É importante você entender esse lance do caminho do sinal que eu acabei de falar. Por isso que aqui no canal tem um vídeo inteirinho falando sobre esse tema. Um vídeo
muito bem explicado. Porque durante o processo de mixar, o sinal do instrumento passa por uma sequência de etapas e em cada uma delas você vai poder aplicar diferentes tipos de compressão. E se você errar a ordem dessas etapas, você pode acabar com um som com muita compressão ou um som sem compressão nenhuma, o que também não é nada bom. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima nos cards. Agora eu vou te falar quais são as configurações essenciais que você precisa fazer quando vai utilizar um compressor. Primeiro a gente tem a configuração do threshold. Ele define o ponto exato em que a compressão começa, medido em decibel ou dB. Toda vez que o som chegar nesse volume, o compressor começa a atuar. E como é que ele começa a atuar? Quanto mais baixo for esse threshold, mais cedo o compressor entra em ação. Já o parâmetro chamado ratio controla a intensidade dessa compressão. Quanto maior for o número, mais agressiva é a compressão, como em 2:1, 4:1 ou até 10:1, onde 2:1 significa que qualquer som acima do threshold que a gente definiu agora há pouco, 2:1 significa que ele é reduzido pela metade. Depois vem o ataque e o release, que são os tempos de reação do compressor. O ataque, medido em milissegundos, ou ms, define a velocidade com que o compressor age após o som ultrapassar o threshold, enquanto o release indica o tempo que o compressor leva para parar de comprimir. E embora você encontre na internet um monte de gente fornecendo aí valores de referência para esses parâmetros, eu sugiro que para cada som que você for comprimir, você faça testes ali até que você encontre um resultado bom para você, bom para esse som que você está produzindo. Não existe assim um valor master que serve para todo mundo. Cada som precisa ser tratado de forma independente. Aqui pode parecer bobeira falar isso, mas nesse processo de comprimir um som, entra o seu processo criativo, a sua criatividade, o seu jeito de querer moldar esse som. Você tem que ser capaz de ouvir e falar, opa, ficou bom. É assim que eu quero usar. E a melhor forma de você aprender a fazer isso é treinando. E para você não ficar aí treinando de forma aleatória, eu sugiro que você acesse o site da Sound Gym. Dentre vários exercícios legais que esse site tem, um deles chama-se Dr. Compressor, Doutor Compressor. Faça esse exercício meia hora por dia e você vai ver que ele vai te ajudar bastante a aprender a detectar quando que a compressão está certa e quando que está errado. Mas como o compressor sempre vem acompanhado de outros filtros, como equalização, por exemplo, é interessante você fazer os outros exercícios que tem nesse site também. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima nos cards. Se você está mexendo com produção musical, eu sugiro que você utilize esse site para começar a colocar o seu ouvido em forma. Nessa altura aqui você já deve estar querendo saber, tá bom, mas qual plugin, qual compressor que é o melhor? Eu vou te falar que provavelmente o programa de produção musical que você utiliza ou seu editor de vídeo aí, com certeza já vem equipado com bons compressores. Mas se você quiser explorar compressores um pouco mais sofisticados, com alguns recursos extras, por exemplo, um dos mais utilizados é o FabFilter Pro C2, o SSL Bus Compressor e o clássico 1176, assim como também os pacotes de plugins da Isotope, que utilizam aí algoritmos sofisticados e até inteligência artificial na hora de te ajudar aí a comprimir um som. Mas muito cuidado, hein? Um dos erros mais comuns é a pessoa ir comprimindo o som, comprimindo um canal paralelo, comprimindo a música e no final acabar com um som que parece que está meio morto, de tanta compressão que você colocou. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o processo de compressão na etapa de masterização. Na masterização, o compressor ele é mais utilizado para imprimir uma característica sonora, não para corrigir problemas. Qualquer tipo de problema que você for corrigir na sua música, você tem que resolver na mixagem. E depois em outro vídeo a gente vai falar sobre compressão no universo da produção audiovisual, quando você está produzindo, por exemplo, um vídeo aqui para o YouTube. Sim, para que o seu áudio fique bom quando você manda um vídeo aqui para o YouTube, um dos recursos mais utilizados é o compressor. Você nunca usou isso para subir um vídeo aqui no YouTube, talvez seja por isso que o áudio dos seus vídeos não são assim tão evidentes. Se esses são assuntos que interessam a você, por favor siga o nosso canal e ative as notificações para você ser avisado quando esses vídeos forem publicados. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.